Após falarmos dos mistérios gozosos e luminosos, falaremos agora dos mistérios da dor, os mistérios que envolvem a paixão e morte de Jesus. Vamos aprender também um pouco sobre como devemos rezar o rosário. Olá, caríssimos! Eu sou Carlos A. Júnior e seja bem-vindo ao projeto Um Quarto de Oração. Aqui a viagem é curta, mas ela vai te levar para um lugar distante. Antes de começarmos o nosso vídeo, eu quero te convidar a assistir esse vídeo até o final. Assiste esse vídeo até o final. Deixa o seu like se você gostar. No final, deixa o seu like, se você gostar no final, mas compartilha também esse vídeo com outras pessoas, compartilha essa série que eu estou fazendo esse mês do Santo Rosário, falando sobre a oração do Rosário, para aquela pessoa que você acha que precisa ouvir isso, sobre o Rosário, sobre a Virgem Maria, esse mês que é dedicado à Virgem Maria, né? Que nós possamos cada vez mais divulgar essa devoção mariana do Santo Rosário que envolve principalmente esse seu centro, Jesus Cristo. A primeira pergunta que nós precisamos responder sobre o rosário é como rezar o rosário. Óbvio que isso não é uma pergunta que tem uma resposta certa, mas eu acredito, na minha particularidade, que nós, como filhos de Nossa Senhora, devemos rezar o Santo Rosário como filhos, ou seja, como crianças mesmo, no colo da Virgem Maria. E assim nós podemos então rezar com esse coração puro, esse coração que muitas vezes não sabe rezar, esse coração que muitas vezes não sabe falar, não sabe pedir aquilo que precisa, mas sabe que tem fome, sabe que tem sede, como um bebê, como uma criança que pede algo à mãe, mas essa mãe, ela sabe pelo seu balbuciar da criança ali, né? Aquelas palavras que não tem sentido nenhum para outra pessoa, mas para a mãe tem sentido. Então, essa deve ser a nossa forma. O nosso coração deve estar envolvido dessa infantilidade. E o nosso coração também deve estar envolvido dessas palavras inexprimíveis, porque no fundo a gente ainda não sabe a profundidade do que é cada Ave Maria que nós rezamos. Onde nós devemos rezar? Devemos rezar em qualquer lugar, desde que não atrapalhe o que estamos fazendo. Também quando rezar, responde isso também. Onde e quando rezar? Quando e onde não atrapalhar aquilo que eu estiver fazendo, ou seja, em qualquer lugar, desde que não atrapalhe. Ou seja, eu posso rezar dirigindo, eu posso rezar caminhando, eu posso rezar fazendo exercícios, eu posso rezar deitado, eu posso rezar. Claro que a gente precisa ter uma reverência dentro do coração, né? Se não existe uma reverência dentro do coração, qualquer reverência fora, qualquer reverência exterior, ela será vã. Então é necessário que nós tenhamos devoção interna, para que a devoção seja posta para fora. Quanto eu devo rezar? Sabemos que o rosário ele é feito de 4 partes, né? Os mistérios gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos. Sabemos que foram 3 partes a princípio, e depois que foi acrescentado os outros mistérios luminosos, né? Que foram acrescentados mais 5 mistérios. Mas o que nós precisamos entender é o seguinte: muitas pessoas questionam: o que eu devo seguir? Eu devo seguir aquela ordem da Santa Igreja? Eu posso seguir uma ordem minha? Eu posso rezar o rosário todos os dias? Eu posso não rezar o rosário, só rezar o terço? Você pode rezar conforme o ritmo da sua vida, conforme o costume que você reza. Então, faça algo que seja sem pressão, como uma criança, né? Então, a criança ela não fica se preocupando quantas vezes ela tem que falar com a mãe. Ela simplesmente fala, né? Ela simplesmente fala quando ela precisa. Então, essa ausência de pressão, ausência de compromisso com o rosário pode te ajudar a rezar o rosário melhor. Então você pode rezar, começando rezando com 1 terço diário, depois rezando 2 terços diário, depois rezando 3 terços, e assim você vai acrescentando cada vez mais terços, cada vez mais essa devoção à sua vida. E de que forma eu devo rezar? Eu devo rezar
tendo atenção aos mistérios, ou seja, aquilo que está sendo contemplado, a passagem que está sendo contemplada no momento. Eu não preciso ficar colocando a minha atenção nas Ave-Marias. Bom, essas Ave-Marias, elas devem ser de forma natural. Eu falo que as Ave-Marias, elas são esse fundo musical. Imagina que uma música está sendo tocada ao fundo, né? E o palco principal ali, o cantor principal é o Evangelho que está sendo meditado ali. Não as Ave-Marias. Nossa Senhora não é o centro. Quem é o centro? É Jesus. Nossa Senhora aponta para o centro. Nossa Senhora é aquela que nos aponta ao caminho que é Jesus Cristo. Então, Nossa Senhora, ela está ali para fazer esse fundo musical, essa cantiga de ninar, como nós que somos crianças. Então, vamos cada vez mais nessas Ave-Marias, buscando esse fundo musical. E aí, o mais importante é ter esse coração voltado, a minha mente, os meus pensamentos voltados para a contemplação dos mistérios do Evangelho. O que eu devo apresentar na minha oração do Santo Rosário, na reza do Santo Rosário? Eu devo apresentar intenções. Então eu posso apresentar intenções particulares, intenções que outras pessoas pediram. Eu posso apresentar também intenções gerais, intenções pelo Santo Padre, o Papa. Eu posso pedir também durante a oração, não somente no início ali, mas também durante. Se eu me lembro de algo durante a oração do Rosário, mas principalmente eu devo rezar com um desejo de mudança interior. Eu preciso sair mudado da oração. Eu preciso sair com mais fé. Eu preciso sair com uma atitude mais caridosa. E eu preciso sair com uma esperança aumentada no meu coração. Por isso, antes de nós sempre rezarmos, aquelas 3 primeiras Ave-Marias, elas devem ser dedicadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pedindo que nós possamos ter as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que nos ligam a Jesus, que nos ligam a Deus. Mas e se eu dormir durante o Rosário? Bom, se você dormir, você faz como qualquer pessoa que está conversando com a mãe. Quando você está conversando com a sua mãe e você dorme, você no outro dia acorda e continua a oração e continua a conversa no outro dia. Então, nós precisamos levar a oração do Rosário de uma forma mais leve. Assim, nós agradaremos o coração da Virgem Maria. E para finalizar essa etapa, para aprender um pouco do Rosário, eu quero deixar uma frase de Santa Teresa d'Ávila, que diz assim: o essencial não é pensar muito, é amar muito. Nos mistérios dolorosos, podemos relembrar todas as cenas do filme A Paixão de Cristo, aquele do Mel Gibson, sabe? Cada momento desses mistérios é tão sublime e profundo que não caberia num só vídeo. Vou fixar apenas algumas coisas que a gente pode meditar sobre esse mistério. Porém, nós podemos sempre ir acrescentando meditações, pensamentos, memórias a essa contemplação. No nosso dia a dia, é importantíssimo pôr em prática tudo que temos aprendido aqui nesses vídeos, tá bom? Então, não se esqueça de colocar em prática. Quando você for rezar o seu rosário, quando você for rezar o seu terço, lembre-se sempre de pôr em prática aquilo que você está aprendendo e aquilo que você já aprendeu, né? Colocar em prática o que você reza é o mais importante que nós precisamos fazer. No primeiro mistério doloroso, nós contemplamos a oração de Jesus no horto e a agonia que ele sofre. Aqui Jesus nos ensina a rezar para não cair em tentação. Aqui Jesus também ensina que, ao suar sangue, por conta da tamanha angústia que sofria, ele ensina a viver o sofrimento de forma certa, pelo motivo certo, ou seja, evitando o pecado, né? Lutando contra o pecado. Jesus sua sangue porque ele está evitando o pecado para nós, evitando que o pecado coloque novamente as garras em nós. Jesus também nos ensina a sentir e sofrer o peso do pecado. Jesus nos ensina também a fazer a vontade do Pai e não a nossa. Perceba também aqui outras realidades que aconteceram na agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Perceba também o sono dos discípulos. Quantas e quantas vezes eu entro em um sono espiritual e não rezo e não vigio como deveria. Pense aqui também no beijo de Judas, quantas vezes eu dou esse beijo em Jesus.
Quantas vezes também eu sou um daqueles soldados que prendem Jesus, né? Que aprisionam Jesus dentro de mim, né? Que aprisionam Jesus para que outra pessoa não experimente Jesus. E assim você pode, então, meditando sobre todas essas testemunhas, sobre todas as pessoas que estavam presentes e se colocando no lugar de cada uma delas nesse primeiro mistério doloroso. No segundo mistério doloroso, contemplamos a flagelação de Jesus atado à coluna. Podemos contemplar aqui Herodes e Pilatos. Jesus é levado a Herodes e Pilatos. Lembre-se de todos os diálogos que tiveram com Jesus e como ele se manteve em silêncio. Muitas vezes nós não nos calamos. Jesus sofre em silêncio. Jesus sofre a injustiça em silêncio. Pense também em Barrabás, o ladrão que foi solto no lugar de Jesus. Pense também naquele olhar de misericórdia de Jesus para Barrabás, de Jesus para Herodes, de Jesus para Pilatos. Pense também em Jesus sendo açoitado na coluna, ao ponto de seu corpo se transfigurar, se transformar. E aqui podemos nós lembrarmos da transfiguração que ocorreu há poucas horas. Podemos entender também aqui que essa transfiguração que ocorreu no Monte Tabor, ela foi feita pela glória de Deus, né? A manifestação da glória de Deus. E aqui, essa deformação na carne de Jesus, né? Essa transfiguração, essa transformação, ou melhor, essa desfiguração na carne de Jesus é por conta do pecado. Então, a glória é o superior e o mais baixo de tudo é o pecado. O pecado desfigura o homem e a glória de Deus transfigura o homem. No terceiro mistério doloroso, nós contemplamos a coroação de espinhos em Jesus. Pense no seguinte, pense nas feridas na cabeça de Jesus. Jesus já estava ferido da cabeça aos pés e mesmo assim é posto nele um manto púrpura que cobre, que incomoda todas aquelas feridas, né, que doem quando tocam aquelas feridas. Pense também na troça e na zombaria, né? No escarnecer daqueles soldados ali em Jesus também. Pense, né, quando eles chamam, por exemplo, Jesus de rei, mas tratam-lhe como verme. Ou seja, muitas vezes nós falamos com a boca que Jesus é rei, mas o nosso coração está tratando Jesus como um verme, como alguém que não é Deus das nossas vidas, como alguém que não é Senhor das nossas vidas. Pense também aqui em Jesus sendo coroado, mas a coroa não como a coroa que lhe é devida, como coroa de glória, mas uma coroa que deveria ser posta em mim. Uma coroa que Jesus tomou o meu lugar. Assim como Jesus tomou o meu lugar na cruz, assim como Jesus tomou o meu lugar na morte, Jesus também toma o meu lugar nessa coroa de espinhos. Pense também no cetro colocado às mãos de Jesus como forma também de humilhação, mas esse rei, rei dos pobres, rei dos miseráveis, rei meu, que sou miserável e sou pobre, rei humilhado por causa de mim e dos meus pecados. Perceba também Jesus apresentado ao povo que clama crucificação. Perceba então cada momento ali, Jesus sendo apresentado para aquele povo sedento por sangue. Pensa também quantas vezes sou eu que coloco essa coroa de espinhos em Jesus, cuspo-lhe a face e escarneço de sua realeza. Quantas vezes nós fazemos isso por conta do pecado? E nós precisamos então voltar o nosso coração, que esse mistério converta o nosso coração. Deixa o seu like se você realmente quer viver essa santidade, se você quer realmente oferecer a Jesus esse sacrifício e oferecer-se em sacrifício junto com Jesus também. Deixa o seu like aqui. No quarto mistério doloroso, nós contemplamos a cruz às costas e Jesus carregando até o Monte Calvário a cruz às costas. Perceba que Jesus é posto entre ladrões. E o que acontece aqui? Isso era uma profecia que foi dita, né? Que Jesus ia se encontrar, ia ser contado entre os malfeitores. Mas os malfeitores somos nós. Os malfeitores somos nós, porque Jesus se encarnou. O Deus que é benfeitor, o Deus que é o nosso Criador, né? Ele mandou o seu Filho para estar no nosso meio, estar no meio de malfeitores. E muitas vezes nós somos esses malfeitores que fazemos o mal quando cometemos o pecado.
Pense em Jesus também sendo ajudado por Simão de Cirene, né? Quando os soldados, quando as pessoas ali em volta arrumam alguém ou forçam Simão de Cirene a ajudar Jesus a carregar a cruz, porque o peso da cruz era muito grande, era tamanho, tanto que Jesus cai por 3 vezes. Mas pensa também que Jesus, caindo 3 vezes, ele se ergue 3 vezes, por mim e por você. Então, nós precisamos observar todas essas realidades, né? O abraçar da cruz também de Jesus, esse amar a cruz, Jesus que ama a cruz, ele não só carrega, ele não arrasta, melhor dizendo, ele não só arrasta a cruz, mas ele carrega a cruz. Ele carrega, ou seja, ele não vai puxando a cruz, mas é a cruz que faz parte dele por amor, porque essa cruz é minha, essa cruz é sua. Pense também, reflita também, faça essa meditação do encontro de Jesus com a sua mãe. E muitas vezes, quando nós estamos sem forças, nós precisamos olhar para os olhos da Virgem Dolorosa e reconhecer essa força e encontrar essa força para continuar, para prosseguirmos no caminho da cruz. Esse caminho que é tomar a sua cruz, a renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. No quinto mistério doloroso, nós contemplamos a crucificação e morte de Jesus. Observe aqui as vestes rasgadas. Rasgam-lhe as vestes e despem-no, deixam-lhe nu diante dos olhos da mãe, dos olhos de todas as pessoas que estavam ali em volta. Perceba que Jesus, ele resignou-se toda a sua divindade. Deus, que é glorioso, se faz um nada. A própria Escritura diz, e nós precisamos também entender aqui, que Jesus se despe da sua divindade desde a sua encarnação até o momento da sua morte, até o fim da sua vida. Ele está ali se despindo da sua divindade para a nossa salvação, para a nossa redenção. Pense também na placa escrita Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, que foi uma forma de troço, uma forma de zombaria daqueles que o condenavam, mas que no fundo manifestou que ele é sim Rei dos Judeus, Rei nosso, Rei dos Reis. Perceba também Jesus sendo pregado na cruz. Esse Jesus que se deita na cruz e é pregado, ele se entrega, assim como ele se entrega por mim e por você, mãos e pés pregados na cruz por pregos gigantescos, né, que transpassam o seu corpo, que transpassam as suas mãos, que transpassam os seus pés, né? Uma nova dor se sobrepõe às dores que já existiam. Podemos perceber também que a dor maior de Jesus está no seu sagrado coração, né? Quando ele sofre o abandono do Pai por conta do pecado. Ou seja, esse afastamento que Jesus sente no abandono do Pai, né? Esse abandono que Jesus sente ali na cruz, nada mais é do que o fruto do pecado, que é a morte. Quando nós pecamos, nós causamos a morte em nós e nos separamos de Deus, que é a vida. Então, assim também, Jesus, ele assumindo o nosso pecado, ele assume também a consequência do pecado, que é a morte. Podemos também observar aos pés da cruz que estavam ali Maria e o discípulo amado. Podemos perceber essa troca, todas as palavras que Jesus, mas de forma especial nós podemos observar aqui Jesus falando para o discípulo: eis aí a tua mãe, e Jesus falando também para a Virgem Maria: eis aí o teu filho, leve para casa contigo, levem-se para casa, ou seja, leve a Virgem Maria para a sua casa, mas também leve o discípulo. Fala isso para Nossa Senhora: Maria nos leva para a sua casa, nos conduz à sua casa que é o Santo Rosário, que é a oração, que é esse encontro, esse imaculado coração da Virgem Maria. Perceba também o vinagre ali posto, a bebida, né, que é misturada ao fel, e muitas vezes Jesus ele fala antes: tenho sede, mas essa sede não é uma sede qualquer, é uma sede de almas, é uma sede por mim, é uma sede por você. Ele sente sede de mim, ele sente saudade de mim e de você. E por fim, Jesus se entrega na cruz e morre. E morto, nós percebemos que a morte não é o fim. Nós sabemos que a morte não é o fim, mas Jesus ele reconfigura a morte e torna a morte apenas uma passagem para a eternidade. Então nós encerramos aqui o nosso conteúdo. Deixa mais uma vez o seu like, compartilha esse vídeo, e principalmente põe em prática tudo aquilo que nós aprendemos, tá bom?
deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos agora para a nossa oração de encerramento. Ó Jesus, que tantas coisas nos ensinastes em sua paixão, e muito mais tem a nos ensinar nesta via dolorosa, ainda hoje. Que em cada sofrimento, cada olhar, cada dor, eu encontre a força para prosseguir na luta contra o pecado, e que, envolto em tua paixão, eu jamais me aparte da contemplação dos vossos mistérios, que revelam tantos tesouros incomensuráveis, para que contemplemos a oração e a agonia no horto, com o coração sempre voltado a fazer a vontade do Pai, renunciando a todo o pecado que lhe causa dor e nos leva à morte. Para que contemplemos a flagelação do Senhor, com o coração sempre voltado a unir os nossos sofrimentos aos sofrimentos de Cristo, aceitando as dores do corpo e da alma, em expiação de meus inúmeros pecados. Para que contemplemos a coroação de espinhos, com o coração sempre voltado ao Rei dos Reis, onde jamais eu torne a escarnecer de Jesus com meus pensamentos, atitudes e palavras. Para que contemplemos a cruz carregada às costas, com o coração sempre voltado a suportar o peso da cruz e carregá-lo com amor, abraçando a nossa cruz, assim como Cristo nos ensinou. Para que contemplemos a crucificação e morte de Jesus, com o coração sempre voltado a permanecer no amor, mesmo na dor suprema da cruz, entregando nossa vida junto com o Senhor. Amém. Iluminai-nos a viver e experimentar todas as graças do Santo Rosário, para que um dia descansemos das batalhas, reclinados em vosso peito, ó Virgem Maria. Amém. Então eu quero aqui mais uma vez deixar seu agradecimento por ficar até o final. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas e vamos prosseguir cada vez mais neste caminho do Rosário. Semana que vem nós teremos outro vídeo, o último vídeo dessa série, falando sobre os mistérios gloriosos. Por fim, Jesus ressuscita. Depois da morte, Jesus nos entrega a vida. Também deixar alguns avisos aqui. Eu estou fazendo outros vídeos também, além desse vídeo que sai nesse domingo. Além desse vídeo, eu estou fazendo também as lives, às segundas-feiras, e sempre no meio da semana, nesse mês de outubro, eu estou colocando a oração do terço, ou seja, você pode rezar comigo, acompanhar comigo como eu rezo a oração do terço. Você pode então rezar todos os dias ali, acompanhando comigo, né, nesse vídeo. Você pode baixar o link, copiar o link ali, deixar num lugar onde tenha fácil acesso para você no seu celular, no seu tablet, no seu computador, né? E aí você reze todos os dias essa oração, acompanhando ali, seja você fazendo alguma coisa, trabalhando, fazendo algo, né, escutando ali no seu fone de ouvido, né? E sempre fazendo a sua comida, algo que você está fazendo ali, e rezando sempre, né? Você pode rezar também. Eu tenho esses dois vídeos, né? Eu tenho tantos os vídeos terços separados, cada um dos mistérios, né, separado desses 4, e também tem um rosário completo. Então é isso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Graça e paz da parte do Senhor para todos vocês. Deus abençoe você.